Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Pereira de Mello e nessa terceira aula nós iremos discutir um pouco, a respeito justamente dessa atuação em determinados incidentes envolvendo a segurança em ambientes escolares, tá bem? Bom pessoal, com relação às ações de prevenção e intervenção em situações de risco, primeiro fator que nós temos que ter claro é justamente essa prevenção de acidentes e lesões. Então, quando nós pensamos nessa perspectiva, tem-se justamente que é através dessas medidas preventivas adequadas que as escolas elas podem minimizar esses riscos de acidentes e lesões, né? Isso pode envolver coisas como a implementação de regras de segurança, a manutenção regular de equipamentos e instalações, a instrução dos alunos sobre práticas de segurança, inclusive, eu lembro que um tempo atrás, quando eu fui realizar uma determinada consultoria, em um determinado ambiente, que era a área comum das crianças próximas do parquinho, estava se tendo determinadas obras. Nós encontramos, por exemplo, sacos de cimento aberto que estavam próximos das crianças, ou seja, então nesse caso, um local que representava um determinado risco de acidente, que deveria ter sido isolado, que deveria ter sido orientado, a correta alocação desses determinados produtos, inclusive, o controle com acesso a esse determinado ambiente, de modo a não permitir que as crianças estivessem naquela determinada situação, expostas a esses determinados riscos, tá, gente? Então, inclusive, o processo de orientação para essa prevenção. Então, olha, naquele determinado local a gente não vai poder entrar hoje porque ali está tendo obras, né? Isso envolve diversas ferramentas, determinados produtos que podem ser nocivos para nós. Então a gente vai tomar cuidado e a gente vai para uma outra área. Então essas ações preventivas, inclusive de orientação, elas são muito importantes, tá, gente? Ainda, a própria criação de um ambiente de aprendizagem seguro. Então, isso é essencial justamente para uma aprendizagem mais eficaz. E essa prevenção e intervenção pode ajudar a criar um ambiente onde que os alunos se sintam seguros e apoiados, E que pode, justamente por sua vez, melhorar a participação no desempenho acadêmico. Ou seja, aqueles determinados ambientes, que trazem essa maior segurança, eles, além de serem necessários para que assim se tenha uma boa aprendizagem, eles são fundamentais justamente como uma própria prática do ambiente educativo, né, gente? Então, essas ações de criação, de acompanhamento, de atualização, de monitoramento, tudo isso torna-se indispensável. Além disso, a própria preparação para emergências. Então, pode acontecer justamente de que em determinados momentos aconteçam, fatores que aconteçam determinados resultados que não foram esperados. É aquilo que nós já mencionamos sobre situações emergentes. Às vezes acontece de alguém, inclusive, se ferir, se cortar, acontece de alguém ter uma determinada queda. Então, o que fazer, Qual área, qual ambiente, para onde ele deve ser levado, Existe algum determinado acompanhamento com relação a isso? Será acionado determinado serviço de saúde? Será deslocado até o hospital? Enfim, tudo isso deve ser pensado, inclusive o caso, de onde alocar em caso de uma determinada demanda específica. Então, por exemplo, nós tivemos casos de grandes enchentes, de rompimento de barragem, que o local mais seguro, inclusive, era na área superior da escola. Então, quer dizer, o processo de evacuação naquele momento envolvia justamente ir para áreas mais altas, tá? Então, tudo isso, mais uma vez, sendo pensado, orientado para essa construção de um ambiente mais seguro. Ainda, gente, é importante essa identificação precoce, desses sinais de risco, principalmente no caso como situações que envolvam agressores ativos, tá, gente? Então, dentre esses fatores, pode-se avaliar a questão de mudança de comportamento.
Então, essas alterações do comportamento, como irritabilidade, falta de interesse, agitação, comportamento impulsivo, né? Alguns, inclusive, acabam demonstrando situações de mutilação para os colegas, etc. Isso pode ser justamente, né? Pode ser uma situação de estresse, pode ser uma situação de ansiedade, de depressão ou inclusive de saúde mental, tá? Então, ao reconhecer esses determinados sinais, é importante que os educadores e até os colegas, né, os alunos, eles possam intervir de uma forma mais apropriada. Então, se for o caso, uma situação de aconselhamento, se for o caso, uma situação de suporte emocional, se for o caso, acesso à família, né, para relatar o que está acontecendo, chamar a família para conversar e pensar em conjunto nessas soluções, ou inclusive encaminhamento, né, para profissionais de saúde, tá? Outro fator pode ser justamente o isolamento social, tá? Então, esse indicador, ele pode demonstrar uma situação de depressão, uma situação de ansiedade, de bullying, enfim. O que é importante, né? Percebendo que há um isolamento social, mais uma vez, né? Procurar acolher, procurar realizar um determinado aconselhamento, realizar as determinadas orientações, para que assim, justamente, esse aluno ele se sinta mais seguro, mais confortável, inclusive, para explanar sobre as suas necessidades, tá bem? Ainda nessa questão de promoção de um ambiente seguro, né, gente, é importante nós tratarmos desse monitoramento das áreas comuns. Então, medidas de instalação, por exemplo, de câmera de segurança, né, de monitoramento por meio de funcionários, isso faz com que tenha uma menor incidência, né, de ações de violência, de situações, inclusive, que possam ser de bullying. Então, isso permite, inclusive, que esses determinados profissionais, eles identifiquem possíveis problemas de segurança que possam surgir. Né? Então, por meio desse mapeamento, desse determinado acompanhamento, você consegue ter uma melhor percepção sobre esses determinados fatores. Além disso, né, essas políticas de segurança, elas têm que ser claras, né, gente? Essas regras, elas devem ser claras. Então, esses processos de recomendação, estabelecimentos de protocolos, eles têm que estar muito bem descritos, para que assim, justamente, se tenha uma maior conformidade, justamente, né, dessas regras a serem seguidas nesse determinado ambiente, tá? Ainda, pessoal, há situações, né, em que há uma necessidade de intervenção imediata, tá? Então, aqui eu até coloquei um dos casos, que são situações de agressão física, né, de ameaças de violência. E nessas situações, a primeira prioridade é justamente garantir a segurança dos envolvidos, né? Isso pode envolver tanto a separação, né, dessas partes envolvidas nessa briga, pode envolver a mobilização de profissionais de segurança escolar, pode envolver o acionamento, se for o caso, né, de autoridades policiais. E ainda, o que é bem importante, que depois que essa situação ela foi controlada, que se tenha um acompanhamento justamente, né? Ações justamente pedagógicas a fim justamente de tentar inibir situações futuras. Então, situações de aconselhamento, situações, se for o caso, né, de se realizar o afastamento daquele determinado agressor, daquele determinado ambiente. Enfim, essas situações devem ser pensadas justamente de forma conjunta, né, entre justamente esse corpo pedagógico e também esse corpo de segurança, tá? Porque aquilo, né, pode continuar representando uma determinada ameaça futura. Pode ser uma situação momentânea, mas pode ser que não. Então, diante disso, discutir essas determinadas questões é muito importante também, tá? Ainda, né, é muito importante essa parceria com profissionais especializados, tá? Então, essa busca de apoio de profissionais capacitados deve envolver justamente essa rede de cooperação. Porque, por exemplo, em casos
de algum tipo de incidente, né, a quem se irá recorrer? Então, isso pode ser justamente, pode envolver psicólogos escolares, conselheiros, assistentes sociais, profissionais da própria saúde, né, da comunidade. Então, inclusive, essas pessoas podem vir colaborar com a escola, trazendo, né, uma maior abrangência de suas ações, tá bom, gente? Um fator que é bem importante de se tratar também é que em algumas situações, como por exemplo aquela de agressores ativos que nós tivemos no Brasil, elas devem ser pensadas, né, em protocolos de atuação, tá? Eu sei que, independente do estado que vocês estejam, a necessidade de segurança é uma constante, né? Então, há estados que, inclusive, desenvolveram cartilhas de orientação sobre as práticas a serem seguidas. E o que é interessante, é que essas cartilhas elas foram pensadas em conjunto, envolvendo, então, psicólogos, educadores, assistentes sociais, né? Inclusive o pessoal do operacional, a fim justamente de facilitar isso. Então, aqui no Paraná, a própria Polícia Militar, ela criou uma determinada cartilha, né, chamada justamente Medidas contra Agressor Ativo. Então, nesse guia de orientações, que isso inclusive era encaminhado para os alunos, ele tratava, né, como primeiro fator justamente correr do ambiente, fugir. Então, ter sempre um plano de fuga, buscar uma fuga rapidamente, não se preocupar com bens pessoais, né, e, se possível, ajudar outras pessoas e não tentar mover os feridos. Então, dentre essas recomendações da própria Polícia Militar do Paraná está correr desse determinado ambiente, sair daquela determinada área, tá? Porque isso pode continuar representando um determinado perigo. Outro elemento que eles trazem é justamente se esconder. Então, se manter fora da visão do agressor, trancar portas, né, bloquear com objetos. Então, por exemplo, bloquear com carteiras, bloquear com mochilas, né, com armários, etc. Manter-se justamente atento para se mover, para fugir, manter o celular em silêncio, né, manter um silêncio total enquanto essa determinada vítima ela está tentando se esconder. E eles trazem também como um terceiro elemento a questão de luta. Então, e eles trazem como recomendação que deve-se lutar apenas se tiver contato iminente. É o último recurso de sobrevivência. Então, se esse for o último recurso, aí sim tomar uma ação, né, uma atitude agressiva contra aquele determinado agressor ativo, tá? Buscando, né, incapacitar esse agressor e utilizando, né, qualquer objeto que possa incapacitá-lo. Além disso, né, gritar por socorro, pedir ajuda. E eles recomendam também, né, assim que tiver em local seguro, para que justamente seja acionado a própria Polícia Militar para prestar esse determinado atendimento e realizar as determinadas condutas que forem orientadas pela própria PM, né? Então, nesse caso, é um dos exemplos que pode ser utilizado e pode ser adaptado por diferentes estados, inclusive por diferentes escolas, né, que estejam pensando nessas determinadas soluções. Inclusive, isso vocês encontram na própria página da Polícia Militar, essa determinada cartilha de orientações, e isso pode se tornar muito útil, tá, gente? Lembrando, né, que embora ela tenha sido desenvolvida para aquele determinado momento, isso pode ser inclusive aperfeiçoado de acordo com as próprias necessidades. Então, por exemplo, vai que se tem uma escola que existe, né, um quarto forte, uma sala forte, em que as pessoas possam ser protegidas. Óbvio, você vai adaptar de acordo com as necessidades, para que aquela determinada evasão se dê para aquele determinado ambiente, né? Então, tudo isso vai depender justamente do caso concreto, das realidades existentes, e que assim a gente consiga fazer as adaptações adequadas. Tá bem, pessoal? Eu agradeço a cada um que assistiu esses vídeos, né? Eu acredito que isso possa somar a vida de vocês para pensar, né? Aqui a ideia não é capacitar para que você saia um profissional pronto para atuar em segurança em ambientes escolares. Não é isso. A questão é justamente conscientizar, né? Despertar essa curiosidade, trazer essa discussão sobre esses determinados elementos, para que assim a gente consiga ter uma segurança, né, muito mais efetiva e eficaz nesses ambientes escolares. Afinal de contas, né,
principalmente para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem esses entes queridos estudando, quando nós deixamos os nossos filhos, né, nesses determinados ambientes, nós queremos que se tenha justamente uma segurança adequada, tá bom? Então pensem, levem justamente essas discussões para a comunidade de vocês, para que assim vocês pensem em conjuntos nessas determinadas soluções, tá bem? Agradeço mais uma vez, um forte abraço, bons estudos e até breve.